Não é segredo que todo mundo precisa aprender um monte de coisa durante a vida e você já deve ter se encontrado em alguma situação travado, sem conseguir avançar em algum assunto e sem conseguir desenrolar o que você precisa aprender. E nesse vídeo eu separei algumas dicas, 4 pontos, para quando você quiser aprender alguma coisa, o que em geral eu penso, o que eu faço. E no final eu vou colocar um bônus extra especial, único para você. Recentemente, eu aproveitei essa pandemia do Covid e eu comecei a realizar um antigo sonho que eu tinha, um antigo desejo, que é migrar todos os meus aplicativos, os softwares que eu uso, para open source ou softwares gratuitos, né, softwares livres. Então eu tive que, além de pesquisar quais softwares eu iria usar, eu tive que reaprender muita coisa, muito fluxo de trabalho que eu já estava acostumado e que eu já tinha desenvolvido, e me surgiu essa velha pergunta novamente, que me fizeram, que é como eu consigo aprender tudo isso. E então eu formulei, dei uma organizada nessas dicas. Então vamos lá. Número 1. Eu quero aprender. Parece óbvio, né? Mas vamos lembrar do livro, da regra número 1 do livro do John Maeda, As Leis da Simplicidade, que o óbvio, ele também é complexo. Então talvez você esteja se enganando ou enganado que você quer realmente aprender alguma coisa. É comum, por exemplo, um perfil de pessoa que acha que pagando um curso, né, que seja de 6 meses, um ano, você vai chegar no seu objetivo porque você simplesmente está pagando. Fazer um curso de cerâmica não implica que você vai virar um ceramista. Porque talvez o que está acontecendo com você é que você tem uma sedução ou um apego pelo resultado em si. E você foca nessa imagem de você, sei lá, tocando violão, por exemplo, ou falando inglês. E você esquece que tem uma escadinha para chegar lá, todo um percurso, né, para você chegar nesse seu objetivo. Então, ao invés de ficar focando no objetivo, por exemplo, aprender a programar, pense que se você realmente tem um perfil ou se você quer desenvolver o perfil para chegar lá. Porque isso implica em, por exemplo, sentar e ter que estudar. Outro exemplo muito citado. Eu aprendi inglês jogando videogame. Uma observação nessa fala. No meu caso, por exemplo, sim, o videogame me ajudou, ele me motivou a pausar o jogo e procurar o dicionário que tinha em casa. E tinha um dicionário bilíngue, todo volumoso, amarelo, era fedido, ele era chato de procurar, né? Mas toda vez eu tinha que pausar o jogo e ir lá pegar o dicionário se eu quisesse avançar na história do jogo que eu estava jogando. Não é que o videogame fez eu aprender inglês, foi o meu hábito de pausar o jogo, ir lá e procurar a palavra, traduzir a palavra, ter esse esforço e esse interesse em conhecer a história. Então, aprender alguma coisa, na verdade, tem muitas camadas, porque, na verdade, a gente precisa criar um vínculo muito maior do que a informação em si. Um vínculo ético, um vínculo estético, um vínculo espiritual até. Se você não consegue estabelecer esse vínculo, é impossível ter uma integridade de aprendizado. E então, daí a preguiça e a vida elas vão te consumir. Número 2 é ter tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso. Na verdade, tudo que a gente tem, no fundo, aqui nessa vida é tempo. E você, inclusive, pode até vender o seu para conseguir um dinheiro aí. Mas é importante observar que não dá para fazer tudo e que quando a gente foca em alguma coisa, a gente obrigatoriamente vai desfocar em outra coisa. A pergunta que você deve fazer é: eu tenho algum tempo? E não é só quantidade, é também a qualidade desse tempo. Muitas vezes, 1 ou 2 horas na semana, se forem bem utilizados, eles resolvem muita coisa. Não adianta ter um tempo ausente. Seja você uma pessoa com muito tempo ou alguém que trabalha e chega em casa à noite, você obrigatoriamente vai precisar abrir um espaço. E isso pode ser revolucionário na sua vida. E aqui começam a surgir essas regras que você vai encontrar aos rodos aí na internet, dos grandes sábios da tecnologia, dando 1000 conselhos para você se planejar, ou a famosa regra das 10.000 horas. O resumo é: veja com a cara limpa o que te cabe. Por exemplo, a ideia de planejamento matemático, ele pode funcionar sem problemas para você. Faz um quadro, cola na parede, estabelece metas, fica triste porque você não conseguiu cumprir essas metas, mas talvez o seu caso seja um tempo orgânico. Conseguir construir esse tempo fora dessa industrialização do conhecimento, na qual você vai sacando um tempinho no seu dia a dia, um horário que tem mais calma para você poder estudar e que você pode se concentrar um pouquinho mais. Ou até, eventualmente, é o caso de você perceber como diluir ao longo do dia esse tempo de estudo, né? Por exemplo, o porteiro, em vez de ficar moscando, ele lê um livro lá na guarita. É saber aproveitar essas brechas. É adaptar de maneira não lógica, não de maneira matemática, mas intuitiva, orgânica para você.
Nessa regra das 10.000 horas, é o mesmo pensamento que eu vou aplicar, né? Essa regra ela prevê que você precisa de 10.000 horas para qualquer assunto para ficar bom nele. 10.000 horas em tempo integral dá mais ou menos uns 5 anos de estudo aí. Eu não acho que essa regra seja particularmente válida em termos universais, ela pode funcionar para você. O interessante para mim é essa dimensão de tempo que ela dá, que você vai levar muito tempo para construir alguma coisa. E de fato, eu acho que ela se aplica, por exemplo, para quem quer aprender a fazer retrato a óleo ou pilotos de avião. Mas ela pode não ser funcional para você, como também não é muito para mim. Talvez, inclusive, o seu intuito com um determinado estudo seja de outra ordem. Por exemplo, em pintura você quer atingir uma linha de arte terapêutica. E nesse caso, você não precisa dessas horas de estudo de anatomia, como qualquer site, qualquer blog ou vídeo do YouTube vai falar, estuda anatomia. Talvez você precise de 20.000 horas, quem que vai saber? Tenha em mente também uma diferença entre carreira e trabalho. Sabe, eu sempre olho uma pessoa de terno no alto de sua palestra, falando suas grandes verdades, o quanto ela teve que sacrificar da sua vida para chegar até lá. Pessoas que falam muito de sucesso, elas sempre me parecem um fracasso. Quantas neuroses alguém precisa desenvolver até virar um astro consagrado? O Salvador Dalí, um pintor, ele dizia que ele era um péssimo pintor porque ele não era burro. E essa frase me marcou muito quando eu escutei ela, porque eu vejo muitos artistas digitais que são realmente muito bons tecnicamente, mas que eles não dizem nada além dessa formatação de mercado. Esse balanço entre técnica e conhecimento ele precisa vir de um objetivo maior do que o objetivo de aprender determinado assunto. Você precisa ter uma motivação muito mais ampla para isso ter sentido na sua vida. O item 3 é paz de espírito. Essa eu sempre falava para os meus alunos de modelagem 3D ou de arte digital. Inclusive tinha um certo ranger de dentes quando eu tocava nesse assunto. Porque você precisa dormir, por exemplo. A primeira coisa que você precisa estabilizar é o seu sono. Quando você sonha, você desfragmenta as informações, você regula o seu sistema, você desenvolve suas ideias. E olha que legal, há mais movimento cerebral no sonho do que durante o seu dia. Se você gosta desse assunto e quer saber mais sobre o funcionamento do cérebro, do sono e essa ligação com o aprendizado, leia esse livro muito legal chamado Por que Nós Dormimos, do Matthew Walk. Sem sono e sonho, você não processará as informações direito. Não vai ter uma união de aprendizado e, consequentemente, você terá um cérebro de teflon. Mindfulness. Esse termo que está sendo sequestrado pelas empresas para ter uma eficiência maior dos funcionários, eu acho muito complicado, mas ele é importante ao mesmo tempo. Veja, eu não tem assunto que me causa mais confusão do que quando eu vou falar de meditação com as pessoas. Porque meditação não é ficar divagando, é exatamente o contrário. Você focar em algo muito simples. É você se fazer presente, é não deixar sua mente bagunçada por aí. É você prestar atenção na sua respiração, por exemplo. E daí você consegue dizer, olha, eu tô ansioso. É um mecanismo de você aprender a se olhar. Quantas e quantas vezes eu estava num projeto, horas concentrado no computador, e daí quando eu me dei conta, eu estava com a coluna doendo, o pulso doendo, esquisito, né? Desidratado. Esse balanço do mindfulness precisa voltar para a saúde do funcionário. Ponto. Senão vira uma falácia de má fé, vira uma coisa para tentar produzir e uma produção muito ineficiente, por sinal. Esse assunto de lazer e ineficiência, eu vou, acho que fazer um outro vídeo porque ele é bem interessante e bem amplo, principalmente porque tem uma moral do trabalho que ela é muito prejudicial para a sua saúde, tanto cognitiva e de eficiência. Mas aqui, o que eu estou querendo falar é que é como a arte, não tem método. Se você está procurando a receita perfeita ou repassando para os outros a receita que funcionou para você, vai ter alguma decepção nisso. Existem práticas interessantes. Por exemplo, pausa esse vídeo e olha para você agora e responde: eu estou bem, minha cabeça tá boa? Pausa aí, eu espero. Legal, eu espero que você tenha pausado e respirado e se observado se você está bem, porque com isso você observa de fora. É mais fácil porque você não fica preso em você, em primeira pessoa, você meio que fica em terceira pessoa. Então você fala, não é que eu tô ansioso, eu estou vendo o Thiago ansioso. Com isso você consegue tomar água, escovar os dentes e, enfim, observar sua real necessidade do momento. Uma prática que eu muito, mas muito, mas muito eu recomendo é você se lembrar de tempos em tempos de respirar muito fundo. Umas 10 vezes já calma legal o sistema nervoso central e você tem um outro tipo de foco na vida. Eu vou gamificar isso pra você.
Há outros pontos bem interessantes nesse tópico, como, por exemplo, indicações de que pessoas que são realizadas, nesse sentido de se aproximar de sua potencialidade, elas se lembram de comemorar as conquistas, sabe? Se dar recompensas. É um sentido de ritual que às vezes falta na nossa vida em geral. Essas demarcações, esses eventos que mostram o quanto a gente já percorreu, que mostram o quanto a gente é legal. E que sejam pequenas, grandes conquistas, como, por exemplo, começar a estudar um determinado assunto, sei lá, ilustração botânica, ou você decidiu começar a programar jogos. Nessa sua observação pessoal, você também pode aproveitar para mapear coisas interessantes, como está sua motivação interna, como está o alinhamento das suas necessidades. Talvez você precise de foco e fazer um quadro na parede, resolva com as metas da semana. Talvez o que você está precisando é encontrar um método que ainda não encontrou. Talvez está faltando exercício físico, você está muito sedentário. Talvez você está com excesso de teoria. Talvez você está sofrendo desse mal contemporâneo que você está mergulhado num mar de informações e você percebe que você não entendeu os fundamentos essenciais daquilo. Talvez você está com medo, e o medo é um dos piores sentimentos porque você fica paralisado. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade com tecnologia porque eles acham que vão quebrar ou desconfigurar o aparelho, e isso deixa eles travados. Você já percebeu, por exemplo, como as crianças aprendem rápido algum assunto e elas brincam muito? Se você quer fazer alguma coisa, esteja preparado também para passar umas vergonhas. Isso é normal. Você quer, por exemplo, aprender a cantar? Esteja preparado para cantar fora de tempo ou desafinar em algum momento. Ou se você quer aprender a virar um desenhista, esteja preparado a fazer desenhos muito feios. Você também pode não estar conseguindo receber feedback, colher feedback. Muitos alunos que vinham mostrar trabalhos para mim, quando eu ia apontar algumas coisas do trabalho, eles já me interrompiam na primeira fala, quase num desespero de não errar, de se expor. Talvez o problema é que você não saiba escutar. Quem sabe? Por exemplo, o seu problema pode ser uma falta de referências. Você gosta de falar de política, mas você não conhece quem são as autoridades de ciência política aqui do Brasil. Você nunca nem entrou numa aula de política e, na verdade, você nem sabe do que você está falando. Você está tentando replicar um argumento e ver como ele se comporta em determinado nicho social. E aí, com essa observação, você pode perceber: me faltam referências. Aprenda a se autocorrigir. O Krishnamurti, ele tem uma frase que é muito forte para mim, que é: se você sabe o que é certo e você não faz, isso vira veneno para sua alma. 4. Aprende a perguntar direito. Aprender alguma coisa é aprender a pensar sobre alguma coisa. Não é só sobre se instrumentalizar ou decorar algum assunto, porque novos problemas vão aparecer, e se você não aprendeu a pensar sobre como entender e mapear soluções, você vai ficar preso na última camada de entendimento, lá no finzinho. Eu costumava brincar com os meus alunos que quanto menos eles precisassem de mim, melhor professor eu era. Por isso que aprender a pesquisar é fundamental. O Wittgenstein, ele dizia que uma grande porcentagem de solução de um problema, ele está na formulação da pergunta de qual é o problema. Sei lá, 60% da solução de alguma coisa é você perguntar direito o que é o problema. Até porque às vezes isso pode não ser um problema. E você está quebrando a cabeça com uma coisa invisível. Se você perguntar coisas como eu retiro um ruído de uma faixa de som que eu gravei no computador? Você vai encontrar fóruns, tutoriais em vídeo e um mar de gente tentando te ajudar, te respondendo sobre o seu problema. Agora, se você perguntar coisas do tipo, qual o sentido da vida? Você vai se perder, porque isso na verdade é uma pergunta falsa. Que a gente pode ficar um vídeo inteiro aqui falando sobre o conceito de sentido e um vídeo inteiro falando sobre as várias definições do que pode ser vida. E 5, como prometido, um bônus, que é: seja sempre um professor. Independentemente de quem você seja, tenta sempre ensinar o que você sabe para as pessoas. Não de maneira vaidosa, esse tipo de olha como eu manjo esse assunto, porque às vezes é muito pedante e na verdade só piora a situação. Vocês já viram aqueles vídeos de pessoas que estão morrendo por dentro? Tem um que eu vi que tem um jovem adulto explicando física quântica na ceia do jantar e se você olha para a mãe que está servindo a comida, ela está morrendo por dentro. Esse jovem adulto tem uma falta de sensibilidade enorme. Sabe, pensa no sentido de como ajudar com o que você sabe. Porque eu não sei bem como essa roda funciona. Eu não sei bem como essa roda funciona exatamente, mas eu já entendi que fazer o bem é uma questão de inteligência estratégica. Você atrai, é o que volta, é o que vibra de uma maneira muito mais ampla do que você mesmo.
Quando você explica alguma coisa, você também aprende. Você coloca em xeque suas verdades, você se organiza. Para isso, você simplifica. E a simplificação é um dos processos mais interessantes que você pode trazer para sua vida. Lembre daquele bordão famoso atribuído ao Einstein. Se você não consegue explicar uma coisa para sua avó, é sinal que você não entendeu do que você está falando. Conversar genuinamente é um ganha-ganha. Mesmo quando não tiver ninguém ao seu redor para você incomodar, você pode, por exemplo, escrever. Ou você pode fazer um vídeo, como esse aqui. E se você gostou desse vídeo, que bom! Até!